Retomando os trabalhos, nós vamos dar início aos interrogatórios, tá? Dos 5 acusados. Isso pelo Alexandre, seguindo a ordem da denúncia. Eu vou citar a questão de ordem naqueles termos, tá? Alexandre, seu nome completo? Alexandre Souza de Jesus. Tá, eu preciso que o senhor fale um pouquinho mais alto. Alexandre Souza de Jesus. Os senhores estão ouvindo bem? Não? Pedi para fazer um esforço e falar um pouco mais alto. Só repita seu nome. Alexandre Souza de Jesus. Alexandre, o nome dos seus pais? Ironilda Maria de Jesus e Alessandro Rosa de Souza. Sua data de nascimento e idade hoje? Dia 27/01 de 2000, 24 anos. Alexandre, o senhor está sendo acusado, juntamente com os corréus, da prática de um crime de homicídio consumado, tá? O interrogatório, ele é um ato de defesa, o senhor tem a garantia constitucional de permanecer em silêncio, se assim decidir, tá? Fica também ciente de que a confissão é considerada uma circunstância atenuante e isso pode lhe beneficiar em caso de sentença condenatória. O teu grau de escolaridade, qual é? Primeiro ano do ensino médio. Tua profissão? Trabalhava de servente de pedreiro, pintor e carpino data. Tudo quanto é bico eu fazia. O senhor estava trabalhando? Tava. Qual que era a sua renda mensal? 2 e pouco, 2.200, tem vezes 2.400, depende da obra que eu pegava para fazer. Tá. O senhor já foi processado, já respondeu algum processo criminal? Já foi preso? Antes, já estou respondendo 2 processos já, mas antes do fato ocorrido não, só depois que eu caí preso mesmo. Tá. Atualmente o senhor responde a quantos processos criminais? Com esse terceiro. Tá. Com relação a essa acusação, né, de homicídio, o que aconteceu? O senhor se envolveu, o senhor praticou, estava mancomunado com os outros corréus? Infelizmente, doutor, ali sobre o que aconteceu com o Pedro, realmente fui eu e o Gabriel Celestino, sim, que fizemos, sim. Tiramos a vida dele ali, porque ele ameaçou a gente uns dias antes, entendeu? E no dia do fato ocorrido ele tornou a ameaçar nós de novo. Eu fiquei com medo de morrer ali e tirei a vida do Pedro ali por um momento de loucura ali, minha vida tá em risco ali, entendeu, doutor? Tá. Mas isso o senhor fez por quê? Por que ele te ameaçou? Eu não entendi. Uns dias antes, nós fomos na tabacaria lá, acho que em novembro. E o Gabriel, aí a gente tava lá, tomamos uma cerveja, aí só alteramos lá, quebramos um vaso de narguilha ali. Aí veio ele, o segurança da tabacaria, já falando que a gente ia pagar. A gente falou, não, a gente vai pagar. Mas ele não estava meio alterado ali, bêbado, eles agrediram a gente, põem a gente pra fora da tabacaria, a gente foi embora. Aí nisso pra mim tinha acabado. Uns dias depois, quando foi no fato da data corrida, eu e o Gabriel tava subindo no centro pra gente comer um lanche, tomar uma cerveja. O Pedro novamente, mais uns caras que eu não conheço, chegou dando coronhada na gente, agredindo a gente, jogou o carro em cima de nós ali e falou que aquilo que não tinha feito com eles não ia ficar assim. E quando trombasse nós ali, que só não ia matar nós ali, porque tinha muitas câmeras ali no local. E bateram na gente, fez isso aí que aconteceu, doutora. A arma do crime, como é que chegou nas suas mãos? A arma do crime era minha mesmo, doutora. Tá, e você tinha essa arma por quê? Eu tinha essa arma, doutora, porque é o seguinte, depois do que aconteceu, eu comprei essa arma e tinha lá proteção própria mesmo ali, minha ali, mas não usava pra nada, só tinha ali mesmo. Aí depois que aconteceu isso que eu tive, felizmente, usar. Por essa arma? Na época, se eu não me lembro, me recordo, uns 7.000, 7,5 por aí. Nessa época o senhor ganhava quanto mesmo? 2.200 por mês. Tá. O senhor se lembra de quem que o senhor comprou essa arma? Não, na época eu não me lembro, não. Não se lembra onde, nem de quem comprou? De quem que eu comprei, não. Eu comprei aqui em Marialva mesmo, mas o cara que me vendeu, eu não me recordo com ele, como é que é o nome dele, nem ele, não. Tá. E isso foi quanto tempo antes desses fatos, a aquisição dessa arma? Fazia pouco tempo que eu tinha adquirido essa arma, acho que fazia uns 4 ou 5 meses. Tá. O senhor teve alguma coisa a ver com a subtração dessa caminhonete Hilux? Sim, verdade, a caminhonete foi eu que roubei, sim. Tá.
Essa intimidação que o senhor fala ocorreu em razão do fato inicial que o senhor realmente falou, que Sim. era essa coisa de vocês aprontarem ali na tabacaria, estarem incomodando? Isso. Ou foi em razão de descobrirem o seu envolvimento? Não, com roubo não teve envolvimento nenhum, porque eles não me falaram nada de roubo, ninguém chegou em mim falando que foi por causa de roubo, nem nada. A única coisa que aconteceu mesmo que a desavença nossa foi na tabacaria onde ele trabalhava. O tal do Fabrício nunca Não. abordou o senhor? Ou... Não conheço o Fabrício. Em relação aos Correios, quem que o senhor conhece, quem que o senhor é amigo? O único que eu conheço ali de vista são o Luiz Felipe e o João Vitor. O Robson eu nunca vi, o João Vitor eu conheci ele ainda que eu vi ele aqui em Marialva, a cidade é pequena, aí eu consegui conhecer ele ainda de vista. Só aí o Luiz Felipe. Vocês estavam em conluio para a prática desse homicídio? Não. Você chegou a ver os Correios no dia? Não. Não teve contato? Nem Não. com o Robson, nem com o João? O único nem que com o nós teve Victor, contato foi com o Luiz Felipe, porque depois da autoria do crime a gente desceu pela linha do trem e Ele deixou. estava com você, então? Não, Vocês ele foram? estava na casa dele. Aí nós foi e deixou as roupas lá na casa dele, mas ele não Nossa, estava com a quem, gente não. então? Eu e o Gabriel. Nós temos durante a instrução, um depoimento do Gabriel Celestino, justamente especificando e dizendo como é que esse homicídio foi tramado, né? Que seria mando, que quem seria o autor intelectual seria o João Vitor Viana e depois teria os executores que seriam vocês. Uhum. O que o senhor fala a respeito dessa versão? Então, doutor, em cima disso aí, igual ele só pode ver que ele dá vários depoimentos. Ele dá mais de 4 depoimentos, porque no dia que ele foi preso lá na casa do Luiz Felipe, a polícia agrediu muito ele foi muito agredido. Ali na hora ali, ele chamou a autoria falando que ele tinha matado sim, assumiu a autoria do crime. Só que depois, não sei o que aconteceu, o que a polícia agrediu ele mais, o que aconteceu, que ele chegou na cadeia, envolveu umas pessoas que não tem nada a ver, que são o João Vitor Viana, o Vitor, e entendeu? Ele envolveu essas pessoas que não tem nada a ver com o fato. Tentou jogar isso nessas pessoas. Não sei se a polícia induziu eles a fazer isso, o que aconteceu. Qual que era a arma do senhor? A arma que o senhor usou no dia? Eu não lembro o nome certo não, doutor, da minha arma não. Tá. Quantas munições cabem nela? Se eu não me recordo certo na época, eu acho que era 17 munições. Tá. O senhor não se lembra qual foi a arma que o senhor comprou? Nem o nome dela eu não me lembro. Tá. Não se lembra o calibre? Não. No calibre eu acho que era 9mm, eu acho. Tá. O senhor teve que recarregar a arma Não. durante Não. os disparos que o senhor efetuou? Não. Mais alguém efetuou disparo além do senhor? Eu e o Gabriel. Tá. O Gabriel estava com que arma, o senhor lembra? Não lembro também a arma dele. Que ali a gente só foi em casa, ele buscou a dele, eu busquei a minha, a gente se encontrou ali na linha do trem e fomos lá e executamos o Pedro. Tá. A denúncia fala em 46 disparos. Por que tantos? Doutor, ali em cima ali, os outros não fui eu. O que eu me recordo, eu cheguei e dei os disparos ali, mas não contei quantos que foi e nem quantos foi. Quem atirou na cabeça? Doutor, ali no momento ali, eu acho que nós dois atiramos nele ali, pegou várias partes do corpo. Não me recordo certinho do dia ocorrido não. Tá. O senhor chegou até o local como? De a pé, nós fomos beira-linha da linha do trem. Encontramos ali na escada do Clube dos 30. Tá. O senhor já saiu armado com esse objetivo? A gente estava na rua, desarmado. Aí ele foi, agrediu a gente na rua, aconteceu o que aconteceu. Aí eu fui em casa, busquei minha arma com medo de morrer e fiz o que fiz. Tá. Em que momento que foi essa agressão na rua? Porque pelo que o senhor está falando, foi tudo no mesmo dia, Foi né? tudo no mesmo dia. Esse momento foi poucas horas antes, acho que 40 minutos antes dele morrer, alguma coisa assim. Nós estávamos subindo no centro para comer um lanche, tomar uma cerveja. Ele trombou a gente lá no centro e jogou o carro em cima de nós. Aconteceu o que aconteceu. Tá. Que carro que ele jogou em cima de vocês? Eu não lembro qual que era o carro na época, mas era um carro escuro. Chegou jogando em cima de nós estávamos na calçada. Já desceu ele, mais uns 3 carros, 4 carros, não me recordo certinho. Já veio agredindo a gente. Tá.
as outras pessoas que estavam com ele, o senhor consegue identificar? Não reconheço. O senhor já conhecia o Pedro antes? Conhecia dessa desavença que nós teve na tabacaria uns dias antes, uns meses antes, em novembro. O Pedro tinha carro? Então, não conheço ele, não sabia se ele tinha ou não. Nesse dia, então, o senhor nega que tivesse tido contato com algum dos co-réus? Sim. Só com o Gabriel? Só com o Gabriel. E depois a gente foi à casa do Luiz Felipe e deixamos as roupas lá. O Ricardo tem a palavra pelo Ministério Público. Excelência, o Ministério Público vai se manifestar pela ordem também, respeitando sim o posicionamento da defesa. Todavia, nós sabemos que o STJ tem posicionamentos, mais de um posicionamento, no sentido de que a defesa técnica orienta o seu cliente no sentido de responder parcialmente ou totalmente às indagações tanto do juízo, do Ministério Público, quanto da defesa. Todavia, posterior a isso, há uma decisão monocrática do ministro jubilado Ricardo Lewandowski, dizendo que essa cisão não poderia ocorrer. Ou seja, ou o réu ele escolhe responder as perguntas de todos, ou fica em silêncio totalmente. Por isso que o Ministério Público submete essa situação à decisão de Vossa Excelência. Tá certo. Doutor, só indago antes de decidir se esse silêncio se estende também à pergunta dos senhores jurados. Tá, o senhor também não fará perguntas, nem autorizará a dos demais. Silêncio total a partir de agora, silêncio. Bom, existe realmente essa controvérsia acerca da possibilidade ou não, né, ao direito ao silêncio parcial ou seletivo, como costuma se dizer. Eu entendo que em plenário do Tribunal do Júri há essa possibilidade também no processo comum, né, do réu optar. Se ele pode optar pelo silêncio total, ele pode optar pelo silêncio parcial, né? E nós temos aqui também a presença dos jurados, né, que vão avaliar isso também sem nenhum problema. Até porque o réu tem o direito constitucional de permanecer em silêncio se ele assim decidir. Tá? Então, fica autorizado a deferir o pedido de silêncio parcial, né? Isso vai constar da ata também, a manifestação do Ministério Público, a objeção do Ministério Público, mas eu não vejo objeção em autorizar o silêncio parcial. Como não há objeção da defesa em relação à pergunta dos jurados, eu pergunto aos jurados se tem questionamentos a fazer ao réu. Nenhum? Alexandro, mais alguma coisa que o senhor queira dizer em sua defesa, que entenda importante? Doutor, o que eu tenho a dizer da minha defesa, igual o que aconteceu com o Pedro, ali foi uma coisa que eu não queria fazer, que na época ali, meu filho estava para nascer, eu era um moleque novo ali, aí das circunstâncias que aconteceu, eu fiquei com medo de morrer e infelizmente fiz o que fiz, entendeu, doutor? Não porque eu sou violento, que eu gosto de fazer essas coisas, entendeu? O que aconteceu ali foi o meu medo de morrer. Eu acabei fazendo isso, entendeu? E independente aqui para a família dele, eu peço perdão, sei que isso não basta, né? Porque é uma perca, mas eu não queria ter feito isso, mas independente da minha vida estar correndo um risco ali, eu com medo de morrer, aconteceu o que aconteceu. Só uma pergunta para finalizar. Os senhores, em razão dessa suposta agressão que teriam sofrido momentos antes, chegaram a se dirigir à delegacia, a relatar isso à autoridade policial? Comunicando que foram abordados na rua e que foram vítimas de intimidação ou de violência? Não. E por que não? Ali, doutor, igual ali foi em cima da hora, o que aconteceu ali, foi tudo no calor da emoção ali, aconteceu tudo que aconteceu, a gente no momento nem pensou nisso, de chamar a polícia ali, eu só estava temendo pela minha vida. Tá certo. Pode... Está encerrado o seu interrogatório, tá? Nós vamos ouvir agora... o Robson. Thalita.
Perfeito. Pode deixar gravado, só coloca, consta que a insurgência gravada. É só pra marcar a posição mesmo, mas eu não mexo com isso depois não. Tá bom. Sim mesmo, tá bom. Tudo bem, Robson? Tudo tranquilo, né? Robson, teu nome completo? Robson Pierre Ramos Rocha Kuhn. Senhores, ouvi bem? Não? Robson Pierre Ramos Rocha Kuhn. Obrigada. Eu faço esse alerta porque isso aqui é só para captar o som para Sim, tranquilo, senhora. Tá? Ele não projeta Tá o bom, som tranquilo. a mais, tá? Nome dos seus pais, a sua data de nascimento? Adriana Ramos, nome da minha mãe. Odemir Kuhn, nome do meu pai. Minha data de nascimento é 10/7/1996. Tá certo. Robson, esse é o seu interrogatório, tá? Em plenário Sim. de julgamento. É uma oportunidade do senhor trazer a sua versão para dentro do processo, tá? Sim, O senhor tem a garantia constitucional de permanecer em silêncio, se assim decidir, isso não lhe prejudica, tá? sim, Fica também ciente de que a confissão é considerada uma circunstância atenuante e isso pode lhe beneficiar em caso de sentença condenatória. sim. Teu grau de escolaridade, qual é? É o ensino médio completo. Tua profissão? Servente pedreiro, mas quando eu fui preso, eu estava trabalhando na oficina, na mecânica do meu padrasto. Tá. Qual que era a sua renda trabalhando no seu 2.000, 2,5, Tá. era variado. O senhor tem filhos? Tenho uma filha de 10 meses. 10 meses. Isso. Está casado há quanto tempo? Vai fazer 9 anos já. Já foi preso? Já respondeu algum processo criminal por algum crime? Já fui preso por tráfico. Por tráfico. Isso. Mas Isso já paguei. Já gerou alguma condenação? Gerou uma condenação. Tá certo. Só essa, então. Só essa. Aqui o senhor está sendo acusado de um crime grave, né, que seria a prática de um homicídio qualificado em concurso com os Correios. Sim. O senhor praticou esses fatos? Não, excelência. Não pratiquei. Não pratiquei. O senhor é amigo de algum dos envolvidos? Nenhum. Eu só conheço o Vitor Daniel, que é lá de Sarandi, do mesmo bairro, só de vista, mas nenhum deles eu conheço. O senhor chegou a manter alguma conversa telefônica com algum dos Não, nenhuma. envolvidos? Nenhuma, doutora. Nenhuma. Eu fui saber desse negócio, desse crime, 6 meses depois que eu já estava preso lá, não por esse crime, né? Pelo tráfico na cadeia de Sarandi. Aí os investigadores foram lá, tiraram eu de lá de dentro da cadeia e me falaram sobre esse crime. Tá. Mas eu não tinha conhecimento. Tráfico que o senhor se envolveu, tinha envolvimento de algum dos Correios? Não, nenhum. Nenhum? Nenhum. Tá. Nesse dia o senhor estava em Marialva? Não. O senhor Não. chegou ao final do dia? Não. Não? Não. Onde é que o senhor estava? Na data do crime, depois de 6 meses depois que falou que eu estava investigado nisso aí, que me suspeito desse negócio que aconteceu, eu estava na casa do meu sogro lá em Campo Mourão. Tá. Qual que é o nome do seu sogro? Afonso dos Santos. Ele que prestou depoimento aqui hoje em plenário. Isso. Tá. E nessa data vocês foram para algum evento especial? Sim, fomos pro aniversário do tio da minha esposa, cunhado do meu sogro. Tá. E permaneceram até quando lá? Quando eu ia para lá todo final de semana, que aí eu trabalhava, minha esposa ficava sozinha em casa, ela sempre falava, vamos para lá nos final de semana, e a gente sempre ia. Aí toda vez que eu ia de ou segunda, né, de manhã, ou sábado à tarde, e permanecia lá até domingo, quando não tinha muito serviço para fazer aqui na região, no Maringá, no Sarandi. Aí eu vinha segunda, terça. Aquele dia ali, eu não me lembro especificamente o dia que eu vim, mas foi entre domingo e segunda ali. Qual que era o seu carro? Um Golf. Na época eu tinha um Golf prata. O
O senhor lembra a placa desse veículo? Nossa, não vou me recordar para a senhora, de cor eu não veículo lembro. foi transferido para o seu nome ou da sua esposa? Foi para da minha esposa. Se eu não me engano, foi para dela ou para o meu, não lembro. Não vou recordar para a senhora. Nessas viagens, quem é que dirige, o senhor ou ela? Eu dirijo. Ela não tem habilitação, eu tenho. Tá. O senhor tem amizade com os Correios, com o Alexandro? Não, nenhuma. Nunca vi eles. Não. João Vitor Viana? Não, também. Com Luiz Felipe Martins? Não, também. Com o Vitor Daniel? O Vitor Daniel morava no mesmo bairro que eu morava ali em Sarandi, mas não tinha vínculo com ele. Vínculo nenhum. Nunca cheguei a frequentar a casa dele, nem ele a minha. Eu não tenho porquê. O Gabriel Celestino, o senhor conhecia? Não, também. Não, também, doutor. Sabe do motivo do seu nome ter sido envolvido nisso? Não, eu também não sei. E eu fiquei sabendo depois que eu fui correr atrás que parece que tinham pagado para ele para colocar o meu nome nisso. E com que objetivo? Quem teria feito essa Eu paga? também desconheço o motivo, doutora, porque não tenho motivo. Eu não tenho vínculo com ele, nem com nenhum desses réus que está aqui. Nunca nem cheguei nem ver ele, doutora. Tá. O senhor é nascido não, é de Peabiru. O senhor está em Marialva há quanto tempo? Não, em Marialva eu nunca morei. Eu sempre morei em Sarandi. Sempre em Sarandi? Isso, eu nunca morei em Maringá, ou em Marialva. Tá. Frequentava Marialva? Não. Fazer para... Não, nada. Aqui eu nunca vim. Já vim em 2015 quando eu casei com a minha esposa para vir no negócio que tem da uva aí, de cantor, logo quando eu casei. Num show do Luan Santana aí. Mas depois nunca mais frequentei. Tá. Tem alguma arma de fogo? Não. Emprestou, cedeu alguma arma para os réus? Não, doutora. Não. Já frequentou essa tabacaria? Nunca. Eu nem fumar eu fumo. Eu bebia quando eu fui preso, já fazia uns 6, 5 meses que eu já não bebia. E quando eu bebia, nunca cheguei de beber bebida forte, sempre uma cervejinha mesmo, num churrasco ali. De fumar também nunca fui. Eu nunca frequentei, que eu sou casado, nunca frequentei esses lugares. Tá. O Wallace de Souza Ferreira, o senhor conhece? Não, nunca ouvi falar. Sabe alguma coisa a respeito de um roubo de uma caminhonete Toyota Hilux? Não, 3 doutora. de dezembro de 2019. Não, eu fiquei sabendo depois que o meu advogado falou que estava rolado no processo, mas eu desconheço isso aí. Conhece alguém? O senhor disse que não conhecia os Correios. Conhece alguém que tem esses apelidos? Benê, Bug, Beiço? Não, doutora. Doutor Ricardo tem a palavra para o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Sr. Robson, boa tarde. Boa tarde, doutor. Sr. Robson, o senhor tem um apelido de Bug? Não, doutor. Confirma isso? Não. Ok. O senhor, segundo alega, os informantes, né, também falaram isso, o senhor estaria em Campo Mourão nesta data. Isso, doutor. O que faz o senhor, no caso eles, identificarem que exatamente no dia 11 estavam em Campo Mourão? Por causa que, doutor, o crime que estão me acusando é muito grave, doutor. Então eu tive que correr atrás para saber onde que eu estava. Que eu não sei se foi colocado no processo, tinha até foto também de eu lá no churrasco. Não foi rolado no processo? Entendeu? Por quê também, né, doutor? Eu não posso pagar por uma coisa que eu não fiz. Se eu não conhecia a vítima, não conhecia os réus que estão aqui junto comigo, eu estou aqui numa coisa que eu não tenho cabimento eu estar aqui, doutor, numa coisa dessa. Entendi. Quando o senhor segundo consta, o senhor iria praticamente todo final de semana para Campo Mourão e voltava. Isso, doutor. O senhor sempre passava pelo pedágio, a praça de pedágio? Eu ia por aqui, por Floresta ali, toda vez que eu ia, às vezes eu ia, mas quando eu tomava uma cervejinha, daí eu preferia vir por Cianorte ali, ou ir por Cianorte ali, para não passar ali no posto policial. O senhor se recorda qual foi o trajeto que o senhor fez? Eu não vou me recordar se eu vim por Floresta ali, né, a Maringá, ou vim por Cianorte. Tá. Quando o senhor foi ouvido na outra fase processual, nós chamamos de sumário da culpa, é o evento 454.3, o senhor disse que passou pelo pedágio. Hoje o senhor não se recorda? Eu não vou lembrar, doutor. Não vou lembrar.
E o senhor se recorda quando que o senhor voltou? Qual foi o dia que o senhor voltou nesse final de semana para Sarandi? Às vezes, que nem eu disse, eu ia de sexta de manhã ou sábado à tarde, voltava ou no domingo à tarde ou na segunda-feira ali. Isso, doutor. Entendi. O senhor relata também que estaria no aniversário, né, nesse sábado à noite. Isso, do tio da minha esposa. Qual que é o nome dele? Ricardo. O senhor se recorda quantos anos ele fazia nesse dia? Nossa, eu não vou me recordar, né? Que já faz 4 anos já disso aí, eu não vou me recordar, doutor. Ok. Sr. Robson, o senhor também relata que já foi processado, condenado por tráfico e já cumpriu, né, a pena. Mais algum outro tipo de crime que o senhor foi processado e condenado? Ou não? Sim, foi tráfico. Quando eu caí com uma arma também de fogo. Na época foi tráfico e posse, só isso. Isso se deu onde? Foi em Sarandi. Sarandi. Isso. Entendi. Mas eu já paguei também isso aí. Eu só estou esperando para resolver isso aqui. Já era para mim ter ido embora, né, doutor? Se não fosse esse... Perfeito. O evento, eu gostaria que colocasse na tela o evento 19.2, por gentileza, folha 5. Aí, obrigado. Sr. Robson, essa aí é uma imagem capturada pelas câmeras de segurança da tabacaria. Sim. Tá? No momento dos disparos de arma de fogo. Sim. O Sr. Benê esteve aqui há pouco e confessou que um dos atiradores era ele. Sim. Tá? O Sr. Benê é o Sr. Alexandro. A polícia, quando realizou a investigação, juntamente com o depoimento do Gabriel Celestino, que é o menor, na época era menor de idade, disseram que o senhor era o da esquerda, aquele mais baixinho, mais fortinho. Não, o senhor não confirma doutor, isso? Não confirmo. Não confirmo. Eu não posso pagar por uma coisa que eu não fiz. Se fosse realmente, pode ver nos meus processos. Todos os meus processos, eu sempre fui e falei que era eu. Não é por causa que é um crime justifica o outro. Mas se fosse eu chegaria aqui agora na mesa do plenário e falava que seria eu. O senhor não conhecia o Gabriel. O senhor mesmo disse aqui que não conhecia ele. Não conhecia o Gabriel nem a vítima. Perfeito. Por que o Gabriel falaria que o senhor estaria nesse local? Então, por isso que eu falei pro doutor. Depois que eu me aprofundei, eu fiquei sabendo que o Gabriel tinha sido pago para falar que era eu. Tá, mas pago por quem? Não sei. E por que colocaria o senhor nesse crime horrendo aqui em Marialva? Então. O senhor não tem ideia disso? Não tenho ideia. O senhor possui inimizades com outras pessoas? Não. Que queiram prejudicá-lo? Não. Não? Tá, eu agradeço, tá? Muito obrigado. Bom. Sem mais, doutor. Nada, doutor. Doutores, pela defesa, só deixando o defensor do Robson por fim, podem fazer suas perguntas. Sim, excelência. Boa tarde, Robson. Boa tarde. Pela defesa de João Vitor Viana. Poucas perguntas vou lhe fazer. O senhor conhece João Vitor Viana? Não, doutora. Não. O senhor já morou com ele alguma vez? Hipótese nenhuma. Só isso, muito obrigada. Nada. Mais algum dos defensores? Tá. Doutor, tem a palavra. Doutor Anderson. Obrigado, excelência. Robson, acho que você foi bem incisivo e já respondeu muito do que precisa. Porém, 2 perguntas. Já ocorreu de você ir para casa do teu sogro e passar a semana lá? Já, sim. Já? Sim, finais de anos, data comemorativa, a gente sempre vai lá e fica 10, 15 dias, sempre. Entendi. Já ocorreu de você voltar numa quarta-feira? Sim, já. Numa quinta? Já. Há quanto tempo você fazia essa visita para ele? Há quanto tempo você está morando aqui em Sarandi com ela? Aqui em Sarandi com minha esposa? Isso. Desde quando a gente casou, né? Mas na época do fato ia fazer 5 anos que a gente estava junto. Então durante esses 5 anos você ia lá frequentemente? Sim. Entendi. Você ficou sabendo dessa situação aqui do senhor Pedro 6 meses depois, aproximado? Sim, foi quando eu estava lá na carceragem de Sarandi, que os investigadores foi lá, tirou eu e me falou sobre isso aí. Entendi. O senhor mencionou que ele estava preso. O senhor se recorda o mês mais ou menos que o senhor foi preso ali? Por essa questão do tráfico?
Foi em fevereiro, se eu não me engano. Ah, Janeiro, fevereiro ali. Entendi. O senhor conhece alguma pessoa que tenha como apelido Bug? Não, doutor. Tá. Sem mais perguntas, excelência. Indago aos senhores jurados se tem questionamentos a fazer ao acusado. Não? Mais alguma coisa que o senhor queira dizer em sua defesa? Deixar registrado em Doutor, plenário? eu quero falar que eu sou inocente nisso aí. Eu não conheço os réus, não conheço a vítima, né? Eu tenho uma filha para mim cuidar, né? Eu não sou envolvido disso. Fui preso na época, na data do fato, por tráfico, né? Foi erro meu, já paguei. Se não fosse esse que eu tô preso de gaiato, já era para mim ter ido embora, cuidar da minha família, porque eu tenho, né, para vocês ver lá, uma filha que nasceu agora, que depende de mim lá na rua, minha esposa, minha mãe, meu irmão, meu padrasto, eu tenho uma família, entendeu, doutor? Então eu não quero pagar por uma coisa que eu não fiz. Se fosse eu, com certeza que eu chegaria aqui e falar para assim, ó, foi eu por isso, isso e isso, mas não tenho porquê. Não frequento tabacaria, não conheço a vítima e os réus. Entendeu, doutor? Só isso. Estou dando por encerrado, tá? Tá bom, doutor. Vou pedir para você aguardar junto com os demais. licença. Nós vamos ouvir o João Vitor Viana agora. Tá bom. Excelente. Só uma questão que agora me veio à memória. Ele voltando para o local onde eles estão com os outros réus, estão separados. são separados. Então, Aqueles que ainda não deporam não vão ficar com eles não, agora. Eu pedi para pôr, não sei se ele cumpriu. Só dá Confirma uma isso, por verificada. gentileza. Só verifique, se for o caso, pode ir pondo na sala de audiência e põe alguém para fazer a vigilância lá. Eu já tinha falado com o Bruno. Não sei se ele operacionalizou. Tá. Confirmado, doutor. Obrigado. Quem que é agora? João. João Vitor Vieira. Estão separados. Beleza, obrigado. Isso. João Vitor, só vou fazer o mesmo alerta que eu fiz para os demais para falarem um pouquinho mais alto para que os jurados possam ouvi-lo, tá? Tá bom. Teu nome completo, João Vitor Viana. nome dos seus pais, a sua data de nascimento. Minha mãe Valéria Cristiane Correia, do meu pai Florisvaldo Viana. Eu sou de 7/2/1997. Tá certo. Esse é o seu interrogatório aqui em plenário. Tá? O interrogatório é um ato de defesa no processo penal. O senhor tem a garantia constitucional de permanecer em silêncio, se assim decidir, tá? Fica também ciente de que a confissão é uma circunstância atenuante e isso pode lhe beneficiar de alguma forma em caso de sentença condenatória, tá certo? Certo. Seu nome completo? João Vitor Viana. Já falou, desculpa. O seu grau de escolaridade? Eu já terminei meus estudos. Tá. Ensino fundamental? Um médio completo. Médio completo, tá. Sua profissão? No presídio que eu me encontro hoje, eu sou costureiro remunerado, ganho salário por mês. Tá. Isso dentro da PEN? Sim, correto. Tá. O senhor tem filhos? 2 meninas. Idade delas? Uma vai fazer 6 anos, mês 10, e a outra vai fazer 1 ano no Dia das Mães. Tá. O senhor está casado há quanto tempo? 10 anos. As filhas são da mesma companheira? Sim. Tá. O senhor vive em Marialva desde quando? Desde quando eu nasci. Tá. O senhor já foi preso, respondeu ao processo criminal? Sim, já. Pelo quê? Por tráfico e organização. Tá. Foi condenado na situação? Sim, já paguei. Já cumpriu pena? Já. Tá. Nesse processo, o senhor, juntamente com os co-réus, está sendo acusado de um crime grave, né, que é o homicídio do Pedro. O senhor participou desse homicídio? Foi o mandante? De alguma forma auxiliou materialmente para que os demais executassem os disparos? Ô doutor, eu vou ser bem sincero com a doutora. Eu tô esperando 4 anos e 2 meses por esse dia. Por causa, igual eu falei pra doutora no outro BO lá. Eu já fiz participação do tráfico lá no conjunto. Os verdadeiros mandantes até hoje ninguém pega.
e acaba descontando em nós, que é traficante pequeno, igual qualquer um desses daí que é usado pelos caras. Aí ninguém consegue pôr a mão neles, acaba querendo imputar o crime a gente. Eu não tenho envolvimento nisso, conheço algum dos meninos sim, mas nem por isso, sendo meu amigo ou não, me inclui nas coisas particulares que eles fazem. Tá, então o senhor nega qualquer participação nisso? Não tenho participação nenhuma nisso. Tá, o senhor tomou conhecimento que houve uma escuta telefônica que identificou várias ligações? Não. Não? Não. Tá. Com relação aos Correios, quem que o senhor conhece? O senhor disse que conhece parte dos... Eu meninos. conheço o tio do Gabriel, Tá. conheço o Luiz O Felipe, Hugo, né? isso, Tá. conheço o Luiz Felipe e a minha mulher é amiga da mulher do Daniel, do Vitor. Tá. O Alexandre, o senhor conhece? Não, O Robson, o senhor conhece? também não, Tá, então só o Luiz Felipe e o Vitor Daniel. correto. O senhor estava em Marialva no dia desse crime? Tava, Foi na tabacaria? nunca frequentei aquele ambiente. Alguma das armas utilizadas no crime eram do senhor ou foram fornecidas pelo senhor? Não, nenhuma. O senhor tinha alguma relação com o Gabriel? Ele é sobrinho do Hugo? Sobrinho do Hugo. É. Relação nenhuma, eu conheci o tio dele, às vezes eu tava comendo uma carne, ele aparecia lá, mas amizade nenhuma com ele. Tá. O Gabriel tinha algum envolvimento com a criminalidade? Então, quando eu morava no conjunto, a gente via as correrias dele para baixo e para cima, mas se ele tem envolvimento mesmo, eu não sei. Tá. O senhor menciona que nunca conseguem pegar os traficantes grandes, né? E quem de fato seriam os grandes causadores dessas situações de violência aqui em Marialva. Quem são essas pessoas? Ô, doutor, é um fato assim, que eu acabo me complicando se eu falar, entendeu? Tanto minha integridade física na cadeia como na rua. Vocês aí, pessoas formadas, devem saber quem são, mas eu não estou aqui para prejudicar ninguém, só para falar que eu não tenho nada a ver com isso. Então, não para desmerecer também o diploma que vocês têm, a polícia faz bem para nossa sociedade, mas não tem como eu segurar uma culpa que não é minha. E eu só estou aqui para falar a verdade, não quero desmerecer ninguém. Mas eu pergunto porque esse argumento é recorrente, que a gente sabe, mas na verdade a gente está preso dentro dos gabinetes e, de fato, se a gente tivesse alguma indicação, obviamente a gente deflagraria medidas para buscar. Então, muitas das vezes as pessoas, doutora, desculpa o jeito que eu estou falando, mas acaba às vezes ficando com medo, né? Porque a cidade é pequena, todo mundo sabe que se acontecer uma coisa de alguém chegar a delatar os caras, essas coisas prejudicam, às vezes nós, a família. Igual eu falei, eu não estou aqui para prejudicar ninguém, mas para a doutora entender melhor. Eu já fiz participação do tráfico, a doutora sabe, já fui condenado, já fiz participação lá, fui mentir na organização criminosa, fui condenado, devia ter falado a verdade do que tinha acontecido, mas em relação de morte, não tenho esse poder de mando dentro, eu sou apenas mais um que foi usado por esses rapazes, como muito da molecada hoje de Marialva é usada, e estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Tá. Sem indicar nome, essas pessoas, elas estão instaladas em Marialva ou elas estão instaladas nas cidades ao redor? Ô, doutora, faz 4 anos que eu tô preso. Eu trabalho, saio 7 horas, volto só 5h30. Eu não tenho mais conexão nenhuma com a rua, com a vida desses caras, de ninguém. Eu tô focado em remissão e cuidar das minhas filhas. Tá certo. Doutor Ricardo, tem a palavra pelo Ministério Público. Excelência, pela ordem, o réu ele vai fazer o uso do silêncio parcial. Você vai responder as perguntas da defesa. Tá. Com relação aos jurados? Com os jurados, sim. Então, tá certo. Boa tarde, Doutor, João. vai manter a mesma manifestação? Então tá. Doutora, tem a palavra. Bom, obrigada, silêncio. Boa tarde, João. Boa tarde, doutora. Anteriormente a esse assassinato que ocorreu aqui na cidade de Marialva, teve um roubo de uma Hilux, que provavelmente vai ser usado essa ligação para esse homicídio. Você teve algum conhecimento sobre esse roubo? Doutora, se eu falar para você que não, eu tô mentindo, porque a cidade é pequena, né? Do mesmo jeito que a família do rapaz lá chega as conversas para ele, chega pra gente também. Aí a polícia até falou que podia agrariar dinheiro pro meu tráfico, não sei, eu não entendo esse tipo de coisa, como é que uma caminhoneta vai agrariar dinheiro pro tráfico, sabe? É uma coisa inexplicável, mas às vezes é o tipo de entendimento que eles têm, né? Mas eu não tenho participação nenhuma nisso, não fui condenado nisso, não mandei roubar isso daí de ninguém, isso aí não é nenhum tipo de problema meu. O meu problema, eu fui condenado e tô pagando. Certo. Você foi indiciado nesse crime de Não. roubo?
Não fui indiciado, não colheram depoimento nenhum meu, nada. Isso. A Polícia Civil, ela chegou a tomar algum depoimento de você na delegacia sobre esse roubo? Não, eles falaram que ia empurrar todos esses crimes em mim, porque eu era o traficante do conjunto e aconteceu perto do conjunto onde eu resido. E também acho que pegaram as coisas desse crime lá no mesmo conjunto próximo da minha casa. E falou que eu mandava em tudo lá e ia descorregar tudo nas minhas costas. Certo. João, você tem casa própria? Eu pago prestação da minha casa. Minha Casa Minha Vida? É. Tá. Você tem veículo próprio? Não, nenhum. Não. Quando você foi preso há 4 anos atrás, você mais ou menos imagina quantos que tu tinha na conta bancária? Como igual eu falei que eu já mexi com tráfico, vira e mexe eu fazia uns depósitos sim, mas dinheiro mesmo assim não tinha nada. Tipo, tinha, já pagava as contas e não ficava nada na conta. Você teria dinheiro para pagar alguém para cometer esse homicídio ou prometer alguma coisa? Doutora, vou prometer, tem dinheiro nem para pagar a doutora direito. É uma coisa que por isso que eu não entendo, é meio sem lógica, sabe? Quem sou eu para mandar, autorizar, sei lá, matar um rapaz que eu não conheço, que não fez nada para mim, que eu nunca frequentei o ambiente que ele trabalha? Qual o motivo seria? Porque não sei, porque eu conheço os meninos, não tem um cabimento uma coisa dessa. Ou porque meu passado eu mexi com tráfico, ou tinha uma arma, que até o cara que era trabalhador tinha, não estou aqui julgando ninguém, mas hoje uma arma é acessível para muitas pessoas, eu vou ser culpado de uma coisa que eu não fiz? Sim. Na verdade é que nós temos 4 réus já maiores de 18 anos e teria um menor também que estaria envolvido. Você teria condições financeiras de bancar essas pessoas? De maneira alguma, doutora. Você chegou a fornecer alguma arma para o Alexandro ou para o Gabriel? Não conheço o Alexandro, o Gabriel eu conheço o tio dele. E quando eu estava lá no conjunto ele fazia umas correriazinhas para cima e para baixo lá, mas não era para mim. E eu conheço ele de vista, amizade não tenho, eu sou mais amigo do tio dele. Quantos anos tem suas filhas? Uma vai fazer 6 anos mês 10 e a outra vai fazer 1 ano no Dia das Mães. Tá. A vítima, ela já chegou alguma vez te mandar alguma mensagem ou te ameaçar de algo? Doutora, eu não conheço ele, como tem câmera lá pode puxar, eu nunca frequentei aquele lugar, eu não fumo. Eu, tipo assim, eu fiquei sem entender, sabe? Eu acho que é por causa do meu passado com algum dos meninos que me levou a esse crime. Ou a fama, sei lá, que ganha no conjunto aí, não sei, que me levou a esse crime. Eu não tenho poder nenhum de mandar matar uma pessoa, ainda mais que eu não conheço. Certo. O Alexandro, ele confirmou aqui em plenário que foi ele. Então você nega que foi você o mandante e que conhece ele. Doutora, se eu tivesse sido o mandante, hoje eu estou em paz, eu batizei dentro da penitenciária, eu trabalho, eu terminei meus estudos, hoje eu sigo outro caminho. Eu ia confessar para mim terminar de tirar, receber meu perdão, mas eu não tenho como eu confessar uma coisa que eu não fiz. Tenho meu passado sim, não estou aqui para mentir para ninguém. A doutora sabe, me acompanha desde quando eu tinha 15, 16 anos. Mas poder de tirar a vida de ninguém, não é comigo essas coisas. Certo. João, você estudou? Terminei meus estudos dentro da penitenciária, completo. Mas fora isso, que amparo que o Estado já te deu além de cadeia? Só cadeia. Okay. Nenhum mais. Sem mais, obrigado. Algum dos outros defensores tem interesse em fazer perguntas? Tem a palavra. Defesa de Robson Pierre. Vocês réus aqui no processo, vocês estão presos tudo no mesmo local? Não, eu nunca fiquei preso com os meninos. Com 40 dias aqui na penitenciária eu ganho uma transferência de cadeia. Faz 4 anos que eu não vejo eles. Entendi. Você conhece uma pessoa chamada Bug? Não, por apelido não. Tá. Eu não sei se você já respondeu, mas você conhece o Robson Pierre? Conhecer o Robson eu não conheço não, mas uma vez eu comprei um carro que estava no nome dele, daí o rapaz intermediou para nós acertar os documentos, mas não tenho vínculo nenhum com o Robson. Nem da minha cidade ele é. Entendi. Em algum momento esse intermediador comentou que o apelido dele fosse Bug? Não, pra mim não. Ou chamou ele de algum apelido, alguma coisa? Não. Sem mais perguntas, Excelência. Sem mais? Indago aos jurados se os senhores têm interesse em fazer perguntas ao João Vitor? Não?
Tem mais alguma coisa que o senhor queira deixar registrado antes de eu encerrar? Não, doutor, era só isso mesmo. Estou esperando 4 anos e 2 meses por esse dia para mim desabafar. Eu não posso, não é porque eu mudei de vida, eu não posso chegar aqui e dar o nome das pessoas que manda, que desmanda, que é igual a doutora falou que se soubesse tinha tomado uma atitude, às vezes sabe, mas não tem como provar. Então eu não quero prejudicar ninguém, quero poder entrar e sair de qualquer lugar de cabeça erguida. Só que, tipo assim, eu não posso carregar nas minhas costas porque eu fui um ex-traficante ou porque eu já fiz parte de alguma coisa, eu carregar a culpa de uma morte que eu não mandei. Que eu não tenho esse poder. Igual eu falei pra doutora, eu sou apenas mais um cara que foi usado como todas essas molecadas de Marialva é. E foi isso que aconteceu. Me trouxe só cadeia, faz 4 anos e 2 meses que eu tô preso. E dentro da cadeia eu conheci Jesus, me batizei e hoje sou em paz, sou da benção. Tá certo. Essa coisa de batizar me lembrou de uma coisa que o Gabriel Celestino falou, que o objetivo dele, quando se envolveu nessa situação, era alcançar um patamar maior dentro da organização. Você sabe do que ele estava falando? Então, doutor, igual eu falei, como tem as pessoas que é bem mais do que a gente, tanto financeiramente como em poder de todas as coisas aí dentro da cidade, que não seja pelo certo igual vocês que é formado, é isso, né? Eles ficam refém, né? Acabam empurrando às vezes em mim, no outro, para não dar os caras, porque se der os caras na cidade não mora, não entra. A doutora sabe, doutora, tipo, às vezes não tem as coisas para provar, mas a doutora sabe que a gente é usado por eles. E eu tinha 22 anos, 18 anos, hoje eu vou fazer quase 30, então eu tenho uma mente diferente. E para mim não serve mais isso, porque eu acabo carregando coisa que eu não fiz. Mas já tive meu passado e paguei. E sobre os rapazes que mandam e desmandam, eu entrego na mão de Deus. Se eles continuar aí, com a polícia, Deus, não sei, e faça eles pagar pelos que eles fazem aí. Tá certo. Eu estou dando por encerrado o teu, então, tá? Tá. Interrogatório. Vou pedir para aguardar antes do retorno. Vai vir o Luiz agora, Luiz Felipe. Para que horário que a Márcia marcou? Luiz, nós vamos interrogá-lo agora, tá? Teu nome completo? Luiz Felipe Martins, Nome dos seus pais? Ana Cláudia Lúcia e Célio Roberto Martins. Tua data de nascimento e idade hoje? 14/1/2001, 23 anos. Luiz, esse é o seu interrogatório. O interrogatório é um ato de defesa, tá? O senhor não é obrigado a responder as perguntas que nós vamos lhe fazer. O senhor tem a garantia constitucional de permanecer em silêncio, se assim optar, tá? Fica também ciente de que a confissão é uma circunstância atenuante e isso pode lhe beneficiar em caso de eventual sentença condenatória. Teu grau de escolaridade, qual é? 6ª série. Tua profissão? Eu não trabalhava na rua, não. Não Tá. tinha profissão. E o senhor morava com quem na época? Morava com a minha mãe e com meu pai. Tá, eles que sustentavam o senhor na época? Sim. Tá, o senhor tinha algum vício? Vício? Isso, Sou usuário de maconha. tá. O senhor tem filhos? Eu tenho um filho. Vive com a mãe? Não, mora com a minha mãe. Mora com a sua mãe. Mora Que com a idade tem a criança? Vai fazer 4 anos. Tá. A mãe tá onde? A mãe? Da criança. Eu não tenho mais ligação com ela. Tá. O senhor já respondeu algum processo criminal? Já foi preso antes? Já. Pelo quê? Eu tô condenado a uma organização criminosa e um tráfico. Tá. Essa organização criminosa, esse tráfico, tem relação com o João Vitor Viana? É no mesmo processo? Eles envolvem nós. Ah. Mas não tem ligação nenhuma com ele, não. Mas eles envolvem nós na organização. Tá certo. E esse agora que nós estamos apurando, né, um crime de homicídio, do qual foi vítima o Pedro. O senhor participou desse crime? Não. Efetuou disparo? Não. Forneceu arma? Não. Transportou os correios? Não.
Onde é que o senhor estava no dia dos fatos? Eu estava na casa onde que eu ficava, mas não na casa da minha mãe. É um lugar onde que eu ficava sempre, diariamente. Tá, é um lugar para usuário de droga? É, usuário de droga. Quem que frequentava esse lugar? E onde Era ele usuários de ficava? droga. Era uma casa onde que era um fumódromo, onde que ficava usuários de droga lá. Felizmente que nem eu assumi, primeiramente quando eu caí mesmo, que eu vendia droga mesmo, eu assumi o que eu tinha feito. E onde que eu ficava era nessa casa aí, onde que ficava usuário de droga. Tá. Quem que nessa época também ficava lá? Ah, só eu e o Gabriel mesmo, Tá, o Gabriel Celestino. Celestino. Tá. O senhor não trabalhava? O Gabriel trabalhava? Ah, eu acho que o Gabriel também não trabalhava não. Essa casa era custeada por quem? Era uma casa de aluguel? Era uma casa... Ah, onde ficava, um usuário de droga lá falou que eu podia ficar lá. Eu não sabia de quem que era a casa não. Em que local ficava essa casa? Lá no Jardim João Olímpio da Rocha. Tá. O senhor lembra o nome da rua? Ah, não me recordo o nome da rua. Tá. O senhor ficou lá por quanto tempo? Ah, fazia pouco tempo que eu tava ali, uns 3 meses que eu ficava ali, mas eu morava com a minha mãe, mas diariamente eu tava ali. Tá. O senhor sabe se o Gabriel teve algum envolvimento com esse crime? Ah, eu fiquei sabendo que tinha sido ele e o Alexandro quando ele chegou lá na minha casa pedindo pra mim guardar as roupas que eles tinham usado no homicídio. Tá. E que roupas eram? Ah, uma jaqueta, umas balacrava, as coisas que eles levou lá. Mas não, só E me a entregaram lá na casa e não falaram nada. Foi só pra me guardar e eu acabei pegando as roupas e guardei na casa. E as armas? Não, as armas ele não me entregou não. Só entregou as roupas. Tá. E o que eles falaram exatamente? O senhor disse que ficou Não, sabendo? só chegou lá porque eu ficava na casa, eu conhecia bastante o Gabriel, fazia tempo que eu conhecia ele. Ele chegou lá pedindo pra me guardar as roupas, não, desesperado lá, abafado. Chegou lá, falou pra me guardar as roupas. Daí eu perguntei pra ele, não, ele só falou, não, guarda as roupas aí pra mim aí. Daí eu fui e guardei, como eu conhecia ele, mas nem quis perguntar muito. Daí ele pegou e foi pra casa dele. Ele e o Alexandre chegou lá, entregou as roupas e foram embora. E você guardou aonde isso? Hã? Eu joguei dentro da fossa. Foi onde que a polícia achou. Tá certo. Com relação aos demais aqui, porque a denúncia ela imputa o fato a todos vocês, né, dizendo que o mandante era o João Vitor Viana, que ele teria levado vocês até o local, né, que quem disparou, né, teria sido o Alexandro e o Robin. O que o senhor sabe, afinal, dessa... Não, eu não tinha esse conhecimento não, eu só, que nem eu falei, só o Gabriel Celestino e o Alexandre que chegou lá com as roupas, pediu pra me guardar. E eu não tenho conhecimento se foi o João Vitor que levou, se alguém mandou, isso aí eu não tinha conhecimento, só sabia que foi o Gabriel e o Alexandre chegou lá e entregou as roupas na minha mão e pediu pra me guardar. Com relação a uma subtração de uma Hilux, o senhor sabe alguma coisa a respeito Não. disso? Participou desse Não, roubo? também não. O senhor conhecia o Pedro? Pedro, não conhecia? Frequentava a tabacaria? Não. Mantinha contato telefônico com algum dos acusados? Não. Não? Doutor Ricardo tem a palavra. Obrigado, excelência. O acusado vai se reservar o direito de fazer uso do silêncio parcial, então ele não responderá às perguntas do promotor, se limitará a responder as perguntas da defesa e dos jurados a partir de agora. Tá certo, então, tem a palavra. Bom dia, Luiz Felipe, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Só para esclarecer aqui, obviamente, como a magistrada já fez as perguntas direcionadas a você, já ficou um pouco claro, mas apenas para reiterar. O único contato que você teve foi para guardar as roupas, as vestimentas que foram utilizadas no crime, é isso? Pode Sim, confirmar o Gabriel e o Alexandre chegou lá na minha casa, onde que eu ficava, pediu para me guardar as roupas, não me falou por quê e só pediu para me guardar as roupas. Então, pela disposição dos elementos, das roupas, das vestimentas que foram entregues a você, é certo afirmar que a partir daquele momento já estava morto a vítima, é isso? Já estava morto. Entendi. Então, o senhor só estava na casa, chegaram, pediram para você guardar, e aí depois, como o senhor foi preso, tomou ciência, ficou sabendo que tinha acontecido esse crime. Sim. Então, sua única participação foi receber esses objetos mesmo? Foi receber esses objetos. Bom dia, Luiz. Bom dia. Você não esteve na cena do crime? Não. Você de alguma forma auxiliou no transporte? Não, nem andar de carro eu sei. A única coisa que eu sei andar é de moto. Nem de carro eu não sei andar. Tá certo, muito obrigada. Sem mais, excelência. Tem a palavra.
Obrigado, Excelência. Luiz Felipe, você conhece a pessoa de Bug? Conheço assim porque moro na cidade e tem um rapaz que eu conheci nessa época e tinha esse apelido. Entendi. Você sabe me dizer o nome dele? Não sei. Esse Bug responde a esse processo aqui junto com vocês? Não. Não seria o Robson Pierre? Não, nem conheci o Robson. Entendi. Então esse tal de Bug trata-se de outra pessoa, não o Robson Pierre. Que eu conheço era um rapaz aqui de Marialva. Esse Robson aí que estão acusando ele junto com nós, eu nem conheço ele. Entendi. Esse crime, você ficou sabendo anteriormente ou só no momento em que entregaram ali as coisas para você? Eu só fui saber no outro dia depois, porque já era 11 horas da noite já, quando os rapazes chegou lá entregando lá as roupas para mim. Eu nem questionei, nem quis perguntar muito. E depois, no outro dia, que eu fui ver na televisão que tinha acontecido. Entendi. Sem mais perguntas por minha parte. Senhora Elisandra. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. O senhor já participou de alguma organização criminosa em que o João Vitor Viana ele comandava essa organização? A gente foi condenado numa organização, mas eu não entendi porque a gente foi condenado na organização, sendo que eu nem tinha envolvimento com o João Vitor Viana. E aí condenaram nós numa organização que a gente nem tinha ligação. Tá, mas na realidade então isso não ocorreu? Não ocorreu, não tinha conhecimento, nem conhecia o João Vitor. Eu conhecia sim porque ele morava na cidade, todo mundo conhece todo mundo, mas eu não tinha nenhum envolvimento com ele. João Vitor já lhe deu alguma ordem para cometer algum crime? Não, ninguém manda ninguém não, doutora. Isso aí é que estão falando aqui para querer prejudicar outras pessoas, mas ninguém me mandava em mim não. Se eu fosse fazer alguma coisa, ia fazer por mim mesmo. Certo. Quando o choque chegou lá na sua residência, onde que eles encontraram essa roupa? Eles acharam dentro de uma fossa. Mas para encontrar lá, como é que foi essa abordagem? Porque no dia que a polícia entrou lá, só tava eu na casa. Mas daí eles foram na casa do Gabriel, levou ele lá na minha casa, começou a bater bastante em nós lá, para querer falar onde que tava as coisas. Aí foi onde que o Gabriel não aguentou apanhar mais da polícia e falou onde que tava. O senhor também foi agredido e torturado nesse dia? Bastante. E o que o Estado fez quando você chegou na delegacia? Que tinha sido agredido? Te deu alguma assistência? Não deu nada, só me jogou pra dentro da cadeia. Falou nada. Ok, sem mais, obrigado. Mais algum dos defensores? Doutora Carolina. Luiz Felipe, você disse que ficou sabendo do crime que teria ocorrido apenas no dia seguinte. No dia seguinte. Tá. O horário, também você disse que mais ou menos quando você recebeu ali os meninos, foi a partir das 11 ali por volta das 11. Que eu me recordo era por esses horários mesmo. Naquele dia você tinha portado alguma arma? Não, eu fui preso com arma de fogo. Não, naquele dia antes. No dia do crime, durante o dia. Não. Não teve acesso a nenhum tipo de arma? Não, é porque eu já tinha uma arma lá que eu fui preso. Não, e sempre ficava comigo. Eu digo durante o dia. Durante o dia você tinha entregado uma arma para alguém? Entreguei para ninguém. Apenas, obrigado. Mais algum questionamento pela defesa? Não? Sem perguntas. Indago aos jurados, tem questionamentos a fazer? Só uma confirmação, você disse que foi agredido pelo choque? Bastante agredido. Eu fui afogado, desmaiei mais de 3 vezes lá para a polícia, que eles queriam que nós confessasse. E eu não tinha nada a ver, e a polícia bateu bastante em nós. Daí o Gabriel foi e falou onde que tava as roupas, foi aí que a polícia parou de bater em nós. Quantos policiais estavam lá? Era 2 viaturas da choque. Tinha por volta de uns 10 polícias lá na minha casa. Luiz Felipe, você tinha o hábito de andar armado? Não. Há mais alguma coisa que o senhor queira dizer aqui em plenário? Não, doutora, eu sei que eu errei de ter pegado essas roupas aí, eu não tinha conhecimento. Se eu soubesse mesmo que tinha sido feito por causa desse homicídio mesmo, eu não tinha pegado. E infelizmente eu acabei pegando a roupa, eu errei sim. Tô aqui para pagar, por isso que eu tô assumindo o que eu fiz. Mas eu não tenho nada a ver com esse homicídio, não matei ninguém, não tirei a vida de ninguém, não tem para que eu fazer isso. Felizmente eu estava envolvido no mundo mesmo, mas hoje eu tenho um filho para me cuidar. Eu peço uma oportunidade aí.
Pra me sair e poder cuidar do meu filho. Tá certo. Estou dando por encerrado seu interrogatório, tá? Nós vamos ouvir o Vitor Daniel agora. Só pedir para o senhor aguardar lá. Pode recolher todos os demais juntos agora, de volta para a carceragem, para o almoço. Eu ia brincar com a menininha, mas é melhor não, para não acender, né? Pode sentar, Vitor. Doutora, já pergunto se eles vão. Se ele também vai fazer uso do silêncio parcial. Aí senão já desarrumem as coisas. Doutores, o Ministério Público está questionando se vai fazer uso de silêncio parcial para ele nem se preparar, se for o caso. Vai? Então tá certo. Obrigado. Tá. Vitor, teu nome completo? Vitor Daniel Silva do Nascimento. Nome dos seus pais, a sua data de nascimento? Creide Aparecida Coelho da Silva e Aparecido Gonçalves Nascimento, dia 4/9/2000 nasci. Tá certo. Esse é o seu interrogatório. O interrogatório é uma oportunidade de trazer sua versão para dentro do processo, tá? Por ser um ato de defesa, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que nós vamos fazer. O senhor tem a garantia constitucional de permanecer em silêncio, se assim decidir, tá? Fica também ciente de que a confissão é considerada uma circunstância atenuante e isso, de alguma forma, pode lhe beneficiar em caso de eventual sentença condenatória. Teu grau de escolaridade, qual é? Primeiro ano de segundo grau. O senhor tem profissão definida? Não. Autônomo. Trabalhava em quê? Pintura. Em pintura. O senhor é casado, solteiro, tem filhos? Tenho um filho. Qual que é a idade dele? 6 anos. 6 anos. Casado o senhor não é, só... Sou juntado. Há quanto tempo? Há mais de 5 anos. Tá. O senhor vivia em que cidade na época dos fatos? Sarandi. Em Sarandi? Sim. Costumava frequentar Marialva? Porque eu estava trabalhando lá diariamente, assim. Pintando uma casa lá. Tá. O senhor se lembra a casa de quem que o senhor estava pintando por aqui? Não lembro, não vou relembrar. Tá. O senhor está sendo acusado de um crime grave, né? Que é o homicídio qualificado do qual foi vítima o Pedro. Antes de eu dar início, o senhor já respondeu algum processo criminal? Já foi preso, processado? Sim. Pelo quê? Tráfico, organização e receptação. Tá. Esse tráfico e essa organização tinham alguma relação com o João Vitor e com o Luiz Felipe? A organização. A organização. Colocaram nós tudo junto no mesmo processo. Tá. O Alexandre estava envolvido nessa organização ou não? Também? E o Robson? Não. Não? Então tá. Com relação a esse homicídio que está sendo imputado ao senhor e aos correios, o senhor participou desse homicídio? Não. Efetuou os disparos? Não. Esteve na tabacaria no dia dos fatos? Não. Não? Forneceu alguma arma? Não. Para que os executores efetuassem os disparos? Não. Não? Houve ou participou de alguma combinação prévia para essa execução? Não. Não? Sem nem saber. O senhor estava onde no momento dos fatos? No aniversário da minha avó. Onde que foi esse Sarandi. aniversário? No Sarandi? Tá. Quantos anos sua avó estava fazendo na época? 85 ou 86, por aí. Tá. Que horário que o senhor chegou lá? Eu estava desde a tarde, Passou o dia inteiro lá. Sim. O senhor se recorda o horário que o senhor foi embora? Não fui no mesmo dia. Só no outro dia. Só no outro dia. Que realmente, tipo, eu morava com minha mãe. Mas como eu usava droga, eu ficava, tipo, final de semana eu saía. Ah, tá. Então o senhor esteve ou não esteve na festa? Esteve. Na festa da minha avó, sim. Tá. Aí o senhor saiu de lá e foi usar droga? No outro dia. No outro sim. dia. Tá. O senhor manteve conversa telefônica com algum dos acusados? O Alexandre, o Robson, o João, o Luiz Felipe? Eu acho que tem uma mensagem minha com o Luiz Felipe. A respeito do quê?
A respeito de uma arma, de um revólver. Tá. Mais nada juntamente com esse homicídio que teve. Tá. Essa conversa relativa à arma, o senhor tinha arma, vocês estavam comprando, vendendo? Não, qual era a situação? que é o seguinte, eu tava meio que ameaçado lá, que eu tinha brigado lá, daí eu fui pedir emprestado pro Luiz Felipe. Só pra proteção mesmo. E o Luiz Felipe confirmou que tinha arma para te emprestar, se você Tinha precisasse. um revólver. Mas daí eu não cheguei a pegar. Tá. Ele indicou qual era o revólver? Não. Não? Chegou a mandar foto para o senhor, a dizer e combinar onde é que o senhor ia pegar, como que ia ser entregue isso? Não. O senhor conhecia o Luiz Felipe da onde? Da pista de skate lá de Sarandi. Ele frequentava lá também? Sim, por causa que a namorada dele mora lá em Sarandi. Tá. Há quanto tempo o senhor conhecia ele? Contando tudo ou... Não, pouco tempo, meses. Antes dos fatos? Tá. 6, 8 meses. O Luiz também é usuário? Não sei. Tá. O João o senhor conhecia? Não. O Robson? Só de vista. É de Sarandi. Só de vista porque nós moramos no mesmo bairro. Tá, mas não tinha contato com Vínculo ele? nenhum. Nenhum. O Alexandro? Não. O senhor tinha algum veículo na época dos fatos? Tinha uma 150 Titan. Uma moto? Moto. Tá. O senhor sabe por que o seu nome foi envolvido nessa situação? Não sei. O senhor conhecia o Gabriel Celestino? Só de vista aqui de Marial também. Conversei com eles pouca vez. Tá. Esses contatos que o senhor tinha eram em razão do quê? Hoje em dia não vou me lembrar não, faz 4 anos. Tá, o senhor não se lembra porque mantinha contato com essas pessoas aqui em Marialva. O senhor tinha alguma arma de fogo? Não. Não? A sua defesa já manifestou que o senhor não vai responder as perguntas da acusação, é isso? Sim. Então tá certo. Doutor, tem a palavra. Boa tarde, Vitor Daniel. Bom dia. Consta do processo e também afirmado aqui hoje que após o acontecimento desse crime, né, que ceifou a vítima ali, a vida da vítima, deflagrou-se uma operação policial. Inclusive, né, foi adentrada a residência aí de algumas pessoas, conforme já dito aqui. Você recorda se na segunda-feira, dia 13/1, né, lógico que não vai lembrar o dia exato, mas se logo após aqueles dias ali, a polícia chegou aí na sua residência? Não. Não foi? Eu só fui preso no dia 28 com droga, que daí foi pelo crime de tráfico. Mas nenhuma operação. Tudo bem, obrigada apenas. Indaga os jurados se tem perguntas a fazer. Não? Mais alguma coisa que o senhor queira deixar registrado? Só isso mesmo, que eu não tenho nada a ver com isso aí. Só. Tá certo. Estou dando por encerrado então, tá? Eu vou fazer um intervalo agora mais longo para que os senhores possam se alimentar.